Então, pessoal, aí tá ó, o setup com o joystick aqui, né? Nesse ponto eu coloquei então o sensor, tá? No interior dele, então eu coloquei aqui uma chaveta. Está localizado lá então o Raspberry, o nosso Arduino Nano, que eu deixei ele solto por enquanto, tá? As conexões internas aqui do joystick, do comando do eixo. Lá atrás então a plaquinha zero delay, os botões, a fonte. Eu coloquei uma extensão aqui para poder conectar a fonte. E aqui nós temos a saída aqui HDMI, um mouse e um teclado, todas elas conectadas então na porta USB do Raspberry, tá? Então vamos fechar aqui, tá? E vamos ligar aí, fazer um teste nessa nova configuração. Então lembrando aí do teste anterior, né? Basicamente a gente conectou o sensor no Arduino e conectou no notebook, tá? Agora a diferença está que o sensor está conectado na placa Raspberry, certo? E nós vamos verificar o funcionamento do sensor, né? Utilizando a ideia do Arduino já instalado no Raspberry, certo? Então aí ele está energizando, né? Tá dando boot, tá? Vamos fazer o primeiro teste aí com o sensor conectado no Raspberry, certo? Tá aí basicamente o nosso Raspberry aí, então conectou, né? Já ligou, tá? Então eu vou ligar aqui. Eu joguei aquele nosso mesmo arquivo que a gente rodou na ideia no laptop. Agora eu estou rodando, né, diretamente aqui no Raspberry. Então o que está aparecendo na tela do computador, na tela do monitor ali, basicamente é o Raspberry, certo? Então vamos esperar aqui um pouquinho para ele abrir, tá? Então, enquanto isso aqui, então tá aqui a nossa esfera com o joystick já conectado, né? Dá para ver ali o sensor conectado, ligado. Então basicamente é o mesmo programa, só para ler a leitura da porta analógica, analógica digital do Arduino, tá? E caso ele passasse de um certo limite, o threshold que a gente colocou, ele imprimiria na tela ali o tum-tum, certo? E o limite aí, a gente colocou 510 lá no último teste. Eu vou colocar aqui só para a gente rodar. Então eu vou carregar no Arduino, fazer um upload no Arduino, certo? Então vamos ver, ele está compilando, por enquanto já ele vai carregar, tá? Então fazendo o carregamento agora, done uploading, então está carregado. Então teoricamente aí, se a gente rodar aqui o nosso monitor aqui, nosso serial monitor, tá? Então ele já vai estar rodando ali. Então o nosso sensor está aberto, tá? Não coloquei nenhum dedo. Então eu vou colocar com a mão direita para facilitar aqui, mas na verdade é para rodar com a mão esquerda, né? Então eu coloquei aqui o dedo da mão direita. As leituras estão um pouquinho diferentes do que a gente viu lá no notebook. Ele está aparecendo 490, 480, 490. De vez em quando ele está reconhecendo um batimento cardíaco. Parece que agora está meio que sincronizado, tá? Mas mesmo assim, ele não está tão bom quanto antes. Deixa eu colocar a mão esquerda aqui. Na verdade era para colocar o dedo anelar. É que eu estou mal posicionado aqui, tá, pessoal? Mas enfim. Então ele está mostrando 510, 500. Os valores aí um pouquinho aleatório. Então, mas pelo menos aqui a gente já está montado. Eu estou rodando aqui. De novo aqui. Enfim, o projeto é tentar utilizar o sensor, de batimento cardíaco para monitorar, a frequência cardíaca durante o jogo sério que nós ainda vamos determinar. Mais importante agora é entender se esse sensor vai conseguir fazer o que a gente consegue. Então a ideia agora é a gente fazer um mapa de pensamento, um mapa mental, vamos dizer assim, para pensar em tudo que poderia estar
ocorrendo, né? Que pelo esse primeiro teste aqui, né? Ele não tá como foi o nosso último teste lá com o com o notebook, tá? Então houve uma diferença. O que a gente tem de diferente? O Raspberry, as conexões, enfim, eu colei o sensor na esfera, tem vários outros fatores aí que podem estar impactando. Então agora é o mais interessante. Agora sim começa a pesquisa. Vamos entender aí quais os fatores podem impactar, se a gente vai conseguir ou não usar esse sensor, tá? Então vamos para os próximos passos. O papel dos biosinais em jogos sérios para a terapia de autismo. Mapa mental. Introdução. Mapa mental é uma ferramenta visual para a organização de pensamentos e informações. Ela ilustra ideias e conceitos, dando-lhes formas e contexto, traçando os relacionamentos de causa e efeito, sobre os quais se possa planejar ações estratégicas e estratégias para alcançar um objetivo. Então, basicamente, um mapa mental nada mais é colocar num papel, num software, enfim, né, todas as ações que você tomou, os pensamentos que você teve a respeito de um objetivo. Você quer atingir um objetivo e para atingir esse objetivo, o que você deve fazer, quais os passos, decisões, dúvidas, enfim. Né? É só uma ferramenta, né, para te auxiliar a organizar essas ideias. Tá? Então vamos fazer um pequeno. Existe uma forma de fazer um mapa mental. Basicamente você pode fazer de qualquer jeito, tá? Você pode pegar um papel, um guardanapo e começar a escrever ali. Mas a maioria deles tem um pequeno formato, né? Então no centro dele você põe aquilo que você quer saber fazer, né? Enfim, né? Qual o seu objetivo. Então no nosso caso aqui, eu quero que o nosso sistema aqui capture biosinais, no caso aqui o batimento cardíaco, tá? E de alguma forma jogá-lo e utilizá-lo aí em algum jogo sério. Tá? Então eu fiz aqui um pequeno mapa mental, tá? Bem simples, tá? Só para demonstrar a ideia. Tá? Mas obviamente quanto mais a gente avança na pesquisa, mais complicado, mais complexo vai ficando esse mapa mental. E é uma forma assim, né, legal de você registrar aquilo que você já fez, aquilo que você não fez, aquilo que você as decisões tomadas, principalmente para mostrar para uma terceira pessoa, né? Às vezes a maior parte da pesquisa está lá junto com a gente e um dia sei lá, um chefe, um gerente, alguém interessado na sua pesquisa quer ver o que você fez, o que você está fazendo, o que já foi feito. Então isso aqui às vezes é até legal para utilizar numa apresentação. Então aqui está um pedaço, né, do mapa mental, como eu falei, ele pode ficar mais complexo. Tá? Então, por exemplo, aqui eu capturar batimentos cardíacos utilizados em jogos sérios. Né? Algumas perguntas que a gente passou por ele. Qual sensor que eu vou usar? No caso a gente já utilizou, que já definiu o CJ-MCU, né, o modelo que a gente utilizou. É esse cara? Por que a gente utilizou? Teria outros? Ele é o mais barato? Ele é o mais... Não sei. Você poderia colocar, né, todas essas informações no papel. Quanto mais detalhes, melhor. Né? Beleza, escolhi o sensor. Como é que eu vou fixar? Cola quente. Né? É possível inserir o sensor no joystick padrão? Não. O que fazer? Modelar uma peça e imprimi-la aí numa impressora 3D. Tá? Qual vai ser o nosso controlador? Qual que vai ser o nome? Vai ser um computador, um laptop, um desktop, enfim. Vai ser um Raspberry, né? Um computadorzinho pequeno, aí, um mini computador. Ele é compatível com o sensor? Não. Por quê? Porque o sensor ele tem uma saída analógica e o Raspberry ele não tem nenhuma entrada que verifica níveis analógicos. Então vou ter que ter uma interface entre eles. O que poderia utilizar? Poderia usar um circuito AD, né? Ou qualquer circuito. Vamos utilizar o Arduino aí que ele tem maior compatibilidade, posso ter mais flexibilidade, enfim. Tudo isso que eu estou falando, né, está rodando na nossa mente aqui, várias decisões, às vezes não está tudo colocado no papel, tá? Mas é interessante colocá-lo, né? Então, qual que é o Arduino? Qual Arduino usar? Eu vou ter espaço, não vou ter espaço, preciso de muitas portas, preciso de poucas portas. No nosso caso, Arduino Nano. Continuando aquele ramo, né? Então, o mapa mental pode ser criado vários ramos aí, dependendo do que você está tratando, tá? Mas, obviamente, são todos relacionados do mesmo ramo. Então, continuando. O Arduino Nano consegue capturar o sinal? Sim, a gente já fez uns testes aí nos vídeos anteriores. Tá? É possível usar esse sinal? Primeiros testes mostraram aí que as medidas foram inconsistentes, né?
Beleza, mas eu sei, como que eu posso saber se é possível ou não? Né? Como saber se é possível fazer essa leitura? Tá? Então esse aqui é o passo que eu acho que a gente parou agora na pesquisa e que vai ser o nosso próximo passo, que é realizar aí, né, um MSA, não, um MSA, ou uma análise de sistema de medida. Tá? Basicamente o nosso instrumento aqui, né, o nosso joystick, é um sensor, é um instrumento de medida. Então a gente pode utilizar aí as ferramentas estatísticas aí do MSA para ver se consegue ou não ler aquilo que a gente está querendo para completar o nosso objetivo, que é capturar batimentos cardíacos. Tá? Então, análise de sistema de medição, MSA. Né? Análise de sistema de medição, ou MSA, Measurement System Analysis, é um método experimental e estatístico para determinar a quantidade de variação que existe dentro de um processo de medição e proporcionar o aumento de confiança e certeza na leitura obtidas nos instrumentos. Então, eu tenho um instrumento de medida, né, no nosso caso aqui vai ser o nosso sensor de batimento cardíaco, mas qualquer sistema de medida pode ser feito uma análise de sistema de medição, uma régua, um paquímetro, um micrômetro, um termômetro, enfim, qualquer sistema de medidas. É importante que se faça uma análise de sistema de medição antes de iniciar a captura, né, a coleta de dados. Por quê? Se eu tenho um sistema que não consegue medir aquilo que eu quero ver, tudo aquele coleta de dados, né, vai ser uma perda de tempo e a análise que for feita com aqueles dados capturados não vai, né, resultar em nada. Tá? Então, algumas variáveis que podem ser estudadas através do MSA, né? Repetibilidade, ou seja, é o estudo da variação dos resultados de medições realizadas diversas vezes pelo mesmos operadores, utilizando o mesmo equipamento. Então imagine uma pessoa, fazendo uma medição diversas vezes e verificar se esse instrumento tem repetibilidade ou não. Tá? Reprodutibilidade, estudo da variação dos resultados de medições realizadas diversas vezes por operadores diferentes, utilizando o mesmo equipamento. Então, tem um equipamento e tem diversos operadores, né, usando o mesmo equipamento, fazendo a mesma medida. Será que vai ter alguma variação? Tá? Estabilidade, estudo da variação dos resultados da medição realizada ao longo de um período utilizando o mesmo sistema de medição. Né? Então, eu meço hoje, meço amanhã, meço daqui 2 dias e verifico se esse instrumento é estável ou não. Muitos fatores podem influenciar no processo de medida, por exemplo, o processo em si, o método de teste, a especificação, como que o operador utiliza o instrumento, estou usando um multímetro, ele vai lá, segura as ponteiras com a mão, ou vai lá e encosta o dedo na parte metálica, enfim. Pessoal, né, os operadores, né, qual é o nível de habilidade, qual é o nível de treinamento, se ele está com vontade de coletar dados, se ele está feliz, está triste, né, enfim, né? Tudo são fatores aí envolvidos com as pessoas. Fatores ambientais, temperatura, umidade, etc. Tá? Conclusão e próximos passos. Então, até agora, até essa etapa aí, não se pode afirmar que o sensor será capaz de realizar as medições e que estas, né, serão passíveis de serem utilizadas em um jogo sério. Então, o nosso próximo passo aí é tentar realizar aí o MSA. Vamos bolar uma forma aí de tentar verificar se o nosso instrumento de medida consegue medir aquilo que nós estamos querendo descobrir. Tá certo? Obrigado aí, vamos para a próxima etapa.